Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar a atividade nova de língua portuguesa essa semana, ok? Na verdade, essa atividade nós já começamos a falar um pouquinho sobre ela antes das avaliações, quando nós estudamos a diferença entre frase, oração e período. Frase, oração e período já faz parte de algo que nós chamamos da sintaxe da língua portuguesa. Ou seja, né, é o estudo que vai nos dar a ideia da relação que existe entre as palavras, né, quando nós escrevemos ou quando nós falamos. Né? Quando nós falamos, quando nós escrevemos, estamos construindo frases. E qual a relação que existe entre essas palavrinhas, quando falamos ou quando escrevemos? Vamos começar o nosso estudo da sintaxe falando sobre os termos essenciais da oração. Ou seja, são termos que toda oração precisa ter. Lembrando que para ter oração, nós precisamos ter verbos. Então, quais são os dois termos essenciais da oração? Sujeito e predicado. Então, eu consigo pegar a minha oração e dividir em duas partes. Uma é o sujeito, o que sobra dela é o predicado, tá? Existem várias classificações de sujeito que nós vamos aprender na outra semana, tem várias classificações de predicado. Essa semana nós vamos aprender a identificar onde é que está o sujeito, onde é que está o predicado da minha oração. O que é o sujeito, tá? É aquele, tá? Ou aquilo de quem se fala, tá? É quem faz alguma coisa. O predicado é tudo aquilo que está relacionado ao sujeito, tá? Uma forma fácil de detectar esses termos na oração é perguntando quem ou o que. Então, por exemplo, os estudantes organizaram a homenagem. Vamos perguntar para o verbo quem é que organizou a homenagem? Então, olha lá, quem organizou a homenagem? A resposta é os estudantes. Então, os estudantes é o meu sujeito. Separamos o sujeito, o que sobra depois dele, organizaram a homenagem, é o meu predicado. Olha o outro exemplo. O discurso foi modificado. Vamos perguntar, o que foi modificado? O discurso. Então, o discurso é o meu sujeito. Foi modificado é o meu predicado. Então, se eu pegar qualquer oração, eu consigo dividir em duas partes diferentes. Uma é o sujeito, a outra é o predicado. Encontramos o sujeito, o que sobrar na minha frase é o quê? É o meu predicado, tá bom? Então, vamos lá, ó. Qual que é a ordem de colocação do sujeito dentro da minha oração? Tá? Ele pode aparecer no comecinho da minha frase, antes do predicado, tá? Ele pode aparecer lá no final da frase, ou seja, o predicado primeiro e o sujeito lá no final, ou ele pode aparecer no meio do predicado. Então, olha lá, quando ele vem antes do predicado, nós dizemos que ele está na sua forma direta. Os formandos e os professores empenhados organizaram a festa. Então, ó, os formandos e os professores empenhados, esse é o meu sujeito. Organizaram a festa é o meu predicado. Organizaram a festa, os formandos e os professores empenhados. Vocês vão perceber que agora o sujeito está lá no final da oração. E aqui, empenhados, os formandos e professores organizaram a festa, tá? Os professores, né, e os formandos agora está no meio do predicado, tá bom? E o que acontece? Todo o meu sujeito tem uma palavrinha que é a palavrinha mais importante, que nós chamamos de núcleo do sujeito. Como no predicado nós também temos, né, a palavrinha mais importante, que é o núcleo do predicado, tá bom? Dependendo da palavra que é o núcleo do predicado, nós vamos ter as três classificações de predicado que nós vamos estudar nas próximas aulas, tá? O núcleo do sujeito é a palavra mais importante. Então, por exemplo, o discurso foi modificado, né? O exemplo lá de cima. Desse sujeito, qual é a palavrinha mais importante? É a palavra discurso, né? Então, o discurso é o núcleo do meu sujeito, é a palavra mais importante,
tá? Os formandos e os professores empenhados organizaram a festa. Vamos lá. Eu tenho aqui o meu sujeito, certo? Neste caso, eu tenho duas palavras importantes, que é formandos e professores. Então, eu tenho aqui 2 núcleos, ok, pessoal? Então, o que nós estamos aprendendo? Os termos essenciais da oração, que são quais? O sujeito e o predicado, tá? Semana que vem, na próxima atividade, nós vamos aprender todos os tipos de sujeito que existem. E depois os tipos de predicado, tudo bem? Partindo daí, pessoal, vocês vão fazer as atividades, ok? Essas atividades vocês vão fazer no caderno de língua portuguesa de vocês, seguindo o esqueminha abaixo. Então, por exemplo, na selva, todos os animais respeitam o leão. Vamos perguntar para o verbo: quem respeita o leão? Todos os animais. Esse é o meu sujeito. Dentre todos os animais, qual que é a palavrinha mais importante? É a palavra animais. O que sobrou? Sobrou o predicado. Na selva, respeitam o leão, tá? Então, seguindo este esqueminha que está aqui na letra A, vocês vão fazer a mesma coisa com as outras frases, no caderno de língua portuguesa de vocês, tá bem? Depois nós temos aqui, tá bom? Outra atividade para vocês identificarem o sujeito. Aqui, para completar com o sujeito, atividade bem simples, tá? E a última atividade nossa é o predicado. Vocês vão perceber que vocês já têm o sujeito, está faltando o predicado que vocês vão escrever de acordo com o que está aqui dentro dos quadrinhos, com o que está acontecendo. Tudo bem, pessoal? Façam a atividade de vocês com bastante calma, com bastante atenção, e qualquer dúvida que vocês tiverem, estamos à disposição, ok? Beijo no coração de vocês, fiquem com Deus, até semana que vem. Tchau, tchau.